Beleza, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Vou estar aqui com vocês resolvendo o movimento uniforme, nível A, parte de física aqui. Meu nome é Abraão, vou estar tirando dúvida de vocês, fazendo alguns comentários pertinentes. Qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp, no Instagram, qualquer lugar desse que eu vou estar respondendo. Vamos para a primeira questão. Eu vou ler primeiro, espero que vocês já tenham tentado fazer, né? Eu vou ler primeiro e depois vou tentar resolver. Vamos lá. O que caracteriza o movimento retilíneo uniforme? O nome retilíneo uniforme já diz como é o movimento, né? No caso, retilíneo, uma linha reta. E uniforme significa igualdade. Sinônimo de igualdade, sinônimo de constante, sabe? Tipo assim, é constante o movimento todo. Ou seja, não vai acelerar, vai ser sempre aquela mesma velocidade. O movimento uniforme numa linha reta. Tem um bloquinho aqui, tem uma velocidade e vai caminhando numa linha reta. Depois de um tempo X, ele vai estar aqui com a mesma velocidade. Beleza? Aí aqui, ó, essa questão 1, né? O que tá? O corpo se movimenta com velocidade variável? Falso. Aceleração é constante e diferente de zero. Aceleração é constante, mas ela é igual a zero. Lembra do gráfico? Velocidade por tempo. Velocidade, tempo. Já que a velocidade é constante, isso aqui, ó. E a gente tem que a aceleração é a tangente desse ângulo. Só que aqui, ó, a tangente é zero. Percebe? Ou seja, a aceleração é zero. Falso. A velocidade é constante e o movimento ocorre numa linha reta. Verdade. É a definição de movimento. Ó, só para terminar as questões. O corpo permanece em repouso. Falso. E está sempre em movimento. O corpo muda de direção constantemente. Não, é uma linha reta, né? É que uma linha reta não muda de direção. Vamos lá para a segunda questão. Um gráfico da posição S em função do tempo mostra uma reta crescente. É basicamente igual à questão que eu fiz anterior, mas agora é espaço e tempo. E como aqui, ó, a tangente é a aceleração, nesse outro caso, a tangente é a velocidade. Vou ter uma reta aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é a velocidade, porque a gente tem que velocidade é ΔS sobre ΔT. Aqui, ó, essa altura aqui é um S0, S1, batendo aqui nesse gráfico, ó. E aqui é um T0, T1, ou seja, ΔS, ΔT. Eu tenho que a tangente é a velocidade. E já que ele fala que é crescente, é porque ele vai estar com uma velocidade positiva, né, no caminho positivo. Vamos lá. O corpo está acelerando, falso. Aceleração é zero sempre. O corpo está em repouso, falso, está em movimento. O corpo se movimenta com uma velocidade constante no sentido positivo, verdade. Gabarito, letra C de novo. A velocidade está diminuindo, falso. A velocidade é constante. O corpo se movimenta numa curva, falso também. Vamos para essa. Um ciclista, deixa eu colocar aqui o número 2 para não se perder. Vamos para o número 3 agora. Um ciclista percorre 180 metros em 30 segundos. Qual a sua velocidade? Como a gente já falou aqui, ó, a fórmula que eu trouxe para vocês aqui, velocidade ΔS, 180 sobre 30. Isso vai ser metros por segundo. Vou cortar, ó, cortei. Isso daqui é 9 vezes 2. Isso daqui é 6 metros por segundo. Gabarito, letra C de novo, né? A primeira é C, a segunda é C, a terceira é C. Vamos lá. Vou cortar aqui, ó. Ó, um carro desloca com velocidade constante de 72 km por hora. Qual a distância percorrida em 25 minutos? Ó, uma coisa que você tem que ter noção é isso daqui, ó. Passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Essa conversão aqui tem que estar no sangue. No sangue, ó. De km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. De metro por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Tem que estar no sangue isso aqui. Tá na cabeça aqui, o cara falou, pô, porque às vezes vai fazer essa brincadeirinha, tá vendo? Tipo, aqui tá quilômetros, aqui tá em minutos. Não tá nem em segundos, mas melhor transformar para horas. Mas vamos lá. Por que isso daqui? Porque aqui, ó, quilômetro. Tem quantos metros? 1000 metros. A hora tem quantos segundos?
60 vezes 60, ó, vai cortar, ó, pá, pá, pá. Isso daqui dá quanto? 36 sobre 10, ou seja, 3,6. É a unidade, é o número que eu tenho que multiplicar para transformar ou dividir, né? Quando eu faço a conversão aqui, ó. Tem que estar no sangue esse número aqui. Vamos lá, voltando para a questão. Tá em minutos. E como aqui tá quilômetros por hora, eu vou transformar esses 25 minutos em hora. Como? Regra de 3 simples. 25 minutos é x horas, só que eu tenho que 60 minutos é 1 hora. Hora. Vamos lá. 25 sobre 60 horas é igual a x. Isso daqui dá quanto? Isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes 5, aqui é 5 vezes 12. Vou cortar o 5. 5 sobre 12 é igual a x. Esse é o tempo em hora. 25 minutos, é a mesma coisa. Aí vou pegar aqui, ó, 72 vezes 5 sobre 12. Isso daqui dá o quê? Aqui dá 6. Isso aqui dá 30. Ou seja, 30 quilômetros é a distância que ele percorreu durante esses 25 minutos. Beleza? Letra C de novo. Rapaz, só letra C aqui. Será que outra letra C de novo? Questão 5. Vamos lá. Dois amigos saem ao mesmo tempo de pontos opostos de uma estrada retilínea de 1 km por hora. De 1 km. Aqui, ó. Aqui tá em quilômetro, aqui tá em metro. Qual é o bizu? E aqui tá em segundo. Transformar quilômetro para metro. Ou seja, eu tenho um menino aqui, ponto A. Menino aqui, ponto B. A estrada de 1 km, que é 1000 metros. E ele fala aqui, ó. Um caminha a 4 metros por segundo. Eles estão em direções opostas e outro caminha com 6 metros por segundo. Ou seja, eu tenho que esses daqui, ó, vão correr, ó. Aqui vai ser um x. Quando eles se encontrarem, esse daqui vai percorrer um x. Esse daqui vai percorrer um y. Beleza? Só que esse x mais y, eu sei que é o tamanho da pista, que é 1 km, 1000 metros. Vou montar aqui, ó, a equação do A e a equação do B. A equação do A, 4. Tem que x é igual a 4 vezes o tempo. Equação do B, y é igual a velocidade, tempo. É literalmente essa mesma equação aqui, ó. Só passei o tempo multiplicando aqui, ó. Isolei a distância. Por quê? Porque quando eu somar aqui, ó, eu vou ter o x mais y, que é 1000. E vou ter 6 mais 4, que é 10. Corta, ó. Achei que o tempo é 100 segundos. Marquei aqui letra O. Finalmente, não é mais a letra C. Beleza? Vamos lá para a questão 6. Eu já dei uma lida nela antes, mas o problema é o seguinte. Eu tenho um corredor aqui com uma velocidade V, que dá para calcular como delta S sobre delta T. Sem o vento. Isso aqui é sem o vento. Delta S, ele deu que é 100, e o delta T é 10. Vou cortar, ó. Eu sei que sem o vento, ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que depois, com o vento, vou ter um vento aqui atrás, ó, que vai ajudar o corredor a correr. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai vendo, o pessoal que corre vão correndo em fileirinha. Por quê? Por causa que logo atrás do corredor vai ter um vácuo, assim, mais ou menos um vácuo que vai diminuir o impacto com o vento que vem de frente, faz com que o corredor canse menos, né? Por isso que o corredor na frente é o que cansa mais. Ou também nas aves, se você for ver em aves, elas voam assim, ó. Isso daqui é no ar, tá bom? Elas voam em forma de triângulo. Por quê? Porque esse daqui da frente, ele meio que vai quebrando o vento de frente, fazendo com que essas aves daqui, ó, tudo aqui atrás, façam menos força para poder voar, né? E a mesma coisa ao contrário, quando o vento vem de costa, ajuda a pessoa, entendeu? Cansa menos, faz com que ela corra mais rápido. E vamos lá. E o tempo é reduzido de 0,1 segundo. Ou seja, a prova deveria ser 10 segundos, mas ele diminuiu 0,1, ou seja, isso daqui dá 9,9 segundos. Significa que ele correu mais rápido, gastou menos tempo, correu mais rápido. Ou seja, a velocidade dele é quanto? É o delta S sobre delta T.
ΔS é os mesmos 100 metros, só que ΔT é 9,9 segundos. Isso daqui dá aproximadamente 10,1 metro por segundo. Percebe que realmente ele correu mais rápido com o vento favorável a ele do que se não tivesse favorável, né? Do que sem o vento. Isso aqui dá 10,1. Aqui uma questão de gráfico, né? Vamos lá para essa questão de gráfico agora. A questão aqui pode ser que as pessoas caiam numa pegadinha. Facilmente pode cair numa pegadinha. Por quê? Qual a definição de velocidade média? Velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Só que aqui, ó, seguinte, é como se eu tivesse um carro aqui, ó, e esse carro vinha aqui, ó, devagarzinho, depois acelerava, depois vinha devagarzinho, sei lá, fez isso daqui, ó, fez esse trajeto aqui muito rápido no tempo T1, fez esse trajeto aqui no tempo T2 e esse trajeto no tempo T3. No tempo T3, aqui, ó, velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. A velocidade média é como se eu pegasse exatamente esse mesmo deslocamento e esse mesmo tempo e fizesse com que ele andasse sempre com a mesma velocidade, ó, com essa mesma velocidade. E o que? E eles chegam nesse final aqui, ó, no ponto B, que eu vou falar que é o ponto B, no mesmo tempo. Entendeu? Então, quando eu tenho um bloquinho aqui, ó, no 0 e no T1 e no X1, esse daqui, ó, ele veio muito devagar no começo, depois acelerou muito. Esse daqui já veio diferente, esse daqui também já veio muito rápido e depois foi desacelerando. Mas o que importa é que, ó, esse vetor aqui, ó, esse traçado é o mesmo para eles todos, ou seja, o D sobre o T1, no caso, o X1 sobre o T1 é constante, independente do A, independente do B, independente do C, ele vai ser constante. Ou seja, velocidade média A é igual a velocidade média B igual a velocidade média no C. É a mesma. Por quê? Porque se eu pegar um cara com uma velocidade aqui aleatória, uma velocidade, sei lá, V média, o próprio V médio, e andar aqui, ó, o tempo que ele vai demorar para chegar até aqui é o mesmo tempo que esse vai demorar para chegar até aqui e esse vai demorar para chegar até aqui. Beleza? Então aqui, ó, o gabarito certo dessa questão é a letra E. Uma questão muito, tipo, pegadinha mesmo. O pessoal pode marcar a letra B, que é o que parece mesmo, mas a ideia da questão é isso daqui, ó, velocidade média. Tudo bem? E tem esse tempo total aqui, ó, esse tempo total é T1 mais T2 mais T3. Tudo bem? Agora vamos para essa da Mackenzie, questão 8. E nessa questão aqui tem um erro que vai ser importante comentar sobre esse erro, porque vai fazer abrir a mente para uma coisa que eu também não entendia muito bem. Seguinte, eu vou fazer um comentário aqui. Eu tenho um carro aqui, um bloquinho, que tá bem aqui, ó. Pá. Eu tenho duas velocidades, ó. Eu vou pegar esse carro aqui no ponto O, vou levar ele até A e depois vou levar ele até B, beleza? O carro vai fazer isso daqui, ó. Plau, plau. Tudo bom? Eu tenho, nesse período, nesse daí, eu tenho duas velocidades. Qual? A primeira, velocidade. Velocidade escalar média e velocidade vetorial média, que elas podem ser iguais ou diferentes. Tem coincidência quando elas são iguais, mas elas são diferentes. Qual seriam as duas? Seguinte, escalar, você lembra de soma escalar, sei lá, trabalho, grandeza escalar. O que é grandeza escalar? É que tu só pode somar. Tu literalmente só soma. Soma tudo e dá certo. Vetorial não. Tem que olhar pro movimento. Vou exemplificar aqui nessa própria questão. Ou seja, velocidade escalar mais. Eu tenho que velocidade é o espaço sobre o tempo, né? O que vai mandar do escalar pro vetorial é esse espaço. É o espaço que vai mudar. Por quê? No velocidade escalar. Como é que é a velocidade escalar? Velocidade escalar
vai ser o quê? Vai ser o OA, que ele andou, mais o OB sobre o delta T. Isso é a velocidade escalar, que é a velocidade que ele teve o percurso todo, velocidade escalar média, né? Diferente da velocidade vetorial. Vetorial é como se fosse o vetor, é literalmente só o vetor que seja. Ou seja, ele saiu de O para A e de A para B, é a mesma coisa como se ele saísse de A para B. Eu não quero saber. Esse é o vetor. Então a velocidade vetorial média vai ser só o OB sobre delta T. Tudo bem? Isso daqui tem que guardar no coração. A diferença de velocidade escalar média e velocidade vetorial. E nesse caso ele pediu a velocidade escalar média. Escalar média. Então vamos para ela. Velocidade escalar média é o que? É o espaço total. Vamos calcular a área desse gráfico, porque a gente sabe que a área do gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido, ao S, tudo bom? Então vamos lá, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo, eu tenho que, essa altura aqui é 6, por causa que deu aqui, e essa daqui é 2, em módulo, né? Esse tempo é 4 segundos total, ou seja, aqui é x, e aqui é 4 menos x, vou mostrar o valor de x, como? Semelhança de triângulo, esse ângulo é o mesmo que isso, ó, 2 está oposto 2 sobre x, ó, 2 sobre x, é a mesma coisa que 6 sobre 4 menos x. Vou cortar aqui, ó, 3, dá o que? Dá 3x igual a 4 menos x, x igual a 1. Vou apagar tudo isso daqui. Eu já tenho que aqui é 1, aqui é 3. Beleza? Aqui é 2. Agora eu vou calcular o deslocamento. Vamos lá. Só a área do gráfico. 2 vezes 1 sobre 2, porque é um triângulo, dá 1. 3 vezes 6, 18, né? Sobre 2, 9. Aqui é 6, aqui é 6, aqui é 4. 4 vezes 6, 24. Aqui é 2, 6 vezes 2 sobre 2, 6. Eu vou somar a distância total, vai dar o quê? Vai dar 30, 39, 40. 40 metros. E 40 metros em 10 segundos, ou seja, a velocidade escalar média, é 40 sobre tempo, que é 10. 4 metros por segundo. Se ele falasse velocidade vetorial média, que é o que ele deveria ter pedido, porque essa questão é anulada, seria como? Seria, ó, percebe que aqui é negativo? Isso daqui é negativo? É como se ele estivesse voltando, tudo bom? E depois vai ter uma semelhança daqui, ó, que ele vai estar voltando de novo pro mesmo ponto que ele partiu, ou seja, que também é de tamanho 1. Então esse comprimento todo vai ser esse 30 mais 8, porque aqui é 1 mais o 8 aqui, ó, tudo bom? Ou seja, 38 sobre a velocidade vetorial média é o 38 sobre 10, 3,8, mas ele não pediu vetorial médio, pediu escalar. Já marcaria o gabarito, que está incorreto, porque o gabarito não tem, mas vai bater agora por causa da aceleração escalar. Aceleração escalar é o que? Aceleração escalar é a velocidade no ponto inicial velocidade no ponto final menos velocidade no ponto inicial sobre o delta t. Simplesmente é a fórmula fácil aqui, decorar, vai ser só o delta v sobre delta t. O delta final é 0, o delta t inicial é menos 2 sobre o tempo, que é 10. Isso aqui dá 0,2 metros por segundo. Isso daqui é a aceleração média. Aí vai procurar o gabarito 4, 0,2. Pô, não tem, né? Aí fica entre A e E, mas a questão foi anulada. Não sei se foi anulada, mas deveria ter sido. Eu acredito que tenha sido anulada. Mas foi o erro da Mackenzie, mas muito bom ter cometido esse erro aqui pra gente. Porque a gente conseguiu revisar algo que causa muita dúvida, que é a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. E aqui está um exemplo, uma questão que eles mesmos se confundiram. Aqui era para ter colocado só a velocidade média, também poderia ter omitido o vetorial, que teria o gabarito letra A.
já que ele pediu a escalar média, deveria o gabarito letra E, mas isso daqui não é 0,6, né? Deveria ser 0,2. E assim vai indo, né? Acontece, não sei se foi anulado, mas uma boa questão para te comentar aqui o conceito de velocidade escalar e velocidade vetorial, né? Vamos para a questão 9 da EAN. Vamos lá, galera, essa questão aqui da EAN mesmo. Essa é uma questão que, como eu falei antigamente, aqui tá 90 km por hora, só que aqui tá em metro por segundo e aqui tá por segundo. Qual o melhor jeito de fazer é transformar esse 90 km por hora para metros por segundo. Como eu já falei, 90 km para metro, 1000 segundo, 60 vezes 60. Vou cortar, aqui dá, 90 sobre 3,6 metros por segundo. Graças a Deus é uma conta que dá exata, né? E isso daí é a mesma coisa que 25 metros por segundo. E já excluí isso daqui e agora a unidade de medida toda dá certo. É o seguinte, eu tenho um caminhão aqui, caminhãozão, e ele viu o sinal vermelho. E nesse momento que ele viu o sinal vermelho, ele demorou 0,7 segundos para poder reagir ao sinal vermelho e apertar ele. Ou seja, depois que ele viu o sinal vermelho, 0,7 segundos, ele apertou no freio, no momento bem aqui, ó, E nesse momento o carro não vai literalmente brecar, não vai tipo, pum, ele vai desacelerar. Nessa desaceleração, ele vai andar mais um pedacinho. Isso aqui é um 0,7. E nesse tempo aqui ele vai andar mais um pedacinho. Ele pede o momento em que viu o sinal até aumentar. Ele pede esse delta S1 e o delta S2. O primeiro delta S1 é o mais fácil, que é só velocidade vezes o tempo. Velocidade é 0,25, né? E o tempo é 0,7. 25 vezes 0,7 é 17,5 metros. Tudo bom? E agora a desaceleração. O melhor jeito de fazer a desaceleração, já que ele não deu tempo da desaceleração, é o seguinte: não tem tempo, que você pensa Torricelli. Vamos lá, v quadrado é igual a v0 quadrado mais, na verdade, v0 quadrado igual a vf quadrado mais 2 a aceleração ou desaceleração, né? H, distância, que é o que eu quero. Ali é 0, tudo bem. Para mudar, não sei o que mais, vai dar o que? 25 ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração. Quanto é a desaceleração? 5, vai dar 10. Distância que ele percorreu vai dar 25 vezes 25, que dá 625, sobre 10, que dá 62,5 metros. Tá bom? Agora vai somar os 62,5 metros mais a velocidade ali, que vai dar 80 metros, que é essa soma aqui. Foi a quantidade de tamanho, né? O deslocamento, a distância que ele andou depois do momento que ele viu. Nesse momento aqui ele viu 0,7 segundos. Isso aqui era para ser um olho, tá bom? 0,7 segundos depois ele apertou no freio. E depois de um tempo que eu não precisei calcular, mas depois de um tamanho de 62,5 do momento que ele pisou no freio, que o carro parou. Então a resposta é letra D, 80 metros. Questão 10 aqui, envolvendo o trabalho, né? Tô vendo aqui o kilojoule. Vamos para ela. Uma questão que envolve energia mesmo e cinemática, né? Movimento uniforme, que é o conteúdo que estamos aprendendo. Vamos lá. É uma bala que o cara vai atirar e vai bater no alvo. Ele percorre 250 metros em 2,5 segundos. Ou seja, a velocidade vai ser quanto? Vai ser 2, delta S sobre delta T. Velocidade é 250 sobre delta T, que é 25. Ó. Coloquei o 0 aqui, pá. 100 metros por segundo. Essa é a velocidade que o projétil vai ter. Já fica aqui, ó, pau, cortou aqui. Agora ele pede energia. Vamos calcular a energia. A gente sabe que massa, velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a energia cinética. Ele deu a massa, que é 13 quilos,
sobre 2 e a velocidade é 100 ao quadrado. Isso daqui dá quanto? Dá 113 dividido para 2 dá 6,5 vezes 10 a quarta. Tudo bom? Só que um problema, isso daqui é 40% só da energia total. Tem que fazer uma regra de 3, ó. O cara já chegava aqui, ó, pô, matei a questão aqui, marcava isso daqui. E errar, porque isso daqui é 40% da energia total. E ele pede a energia total. Como eu vou fazer? Regra de 3. Ó, 6,5 vezes, vou colocar 65 kJ é 40%, ou seja, 100%, que é a energia total, é T. Vou colocar E, beleza? E é igual a 65 vezes 100 sobre 40. 65 vezes 100 sobre 40 vai nos dar 162,5 kJ. Essa é a energia total do revólver. Parte dela vai ser dissipada em energia sonora, parte dela vai ser dissipada em energia térmica, que vai esquentar a arma, e parte dela em energia cinética, que é a velocidade da bala. Também entra a velocidade do recuo, né, da arma. Quando tu dispara, vai ter um recuo. Mas o que importa é isso daqui, tudo bom? Que nos dá gabarito letra D de dado. Questão 11 agora, vamos lá. É uma questão basicamente só de velocidade média, né? Só de velocidade. E tendo que converter. Isso daqui não precisa decorar, ele sempre vai dar na prova, né? Mas a gente tem que ΔS sobre ΔT é igual a velocidade. Tudo bom? Ele deu ΔS de cada uma e também deu a velocidade. Porque eu tenho aqui o ΔS sobre ΔV é igual ao tempo. Ou seja, o cara que demorar menor tempo é o cara que vai chegar em primeiro lugar. Claro, né? A questão é literalmente só isso. Vamos lá, o corredor A está a 360, ó. Não tá na ordem, né? O corredor 2, ó, coloca aqui, ó. 1, 2 e o terceiro corredor. Vamos lá. Lidera com 360 para chegar e a velocidade dele é 10 vezes a conversão, 1,8. Esse aqui é o T1. Na verdade, esse daqui é o T2, né? É o corredor 2 esse daqui. Tudo bom? Enquanto o corredor 1 está a 720, vai ser a mesma coisa. E ele tem a velocidade de 25 nós. 25 vezes a conversão de 1,8. E por último, o corredor 3, que está a 540 vezes a velocidade dele, que é 15 vezes a conversão. Fazendo essa conta aqui, ó, T1, T2 e T3. Como eu já tinha feito ainda agora, 720 sobre 25 dividido para 1,8 dá 16 segundos, né? O corredor 2, 360 dividido para 18 dá 20 segundos. E o corredor 3, por último, 540 dividido para 15 dividido para 1,8 dá 20 segundos. Ou seja, o corredor 2 e 3 vão chegar no mesmo tempo e o corredor 1 chegará primeiro. Então a lancha 1 será a mais rápida. Em primeiro lugar, a lancha 1 vai chegar em primeiro lugar. Questão 12. Nossa, que questão gigante, velho. Mas vamos para ela. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho um carro que ele faz 20 km por litro quando eu coloco gasolina nele. E o mesmo carro percorre 18 km por litro quando eu coloco etanol nele. Ele fez uma corrida, pá, e colocou 20 litros de gasolina e 20 litros de etanol. E ele pede o tempo em minuto que um carro andou mais que o outro. Como é que eu vou fazer? Literalmente, vou ver o quanto ele percorreu primeiro quando eu coloco 20 litros de gasolina. 20 km por litro de gasolina vezes 20 litros de gasolina. Cortar, ó, isso daqui dá 400 km. Ele percorreu 400 km de gasolina. Com etanol ele colocou a mesma quantidade, mas o etanol faz apenas 18 km por litro. Que nos dá, ó, vai cortar, aqui dá 360 km.
Se ele montou tinha uma velocidade média de 80 km por hora, o que ele fez diferente de tamanho entre os dois é o que? A diferença. 40 km. Mas ó, ΔS sobre ΔT é a velocidade. O ΔS é 40 km e a velocidade é constante, que é 80 km por hora. Vou cortar, ó. Isso aqui dá quanto? Meio, beleza? Meia hora. E ele pede em minutos. Isso daqui dá 30 minutos. Tudo bom? Letra C de casa. Segunda página aqui. Vamos para a próxima página, que é uma questão da EAR também. 13ª questão. Velocidade do movimento uniforme. Vamos lá, 13ª questão. Vamos para ela. O veículo está se deslocando numa pista retilínea, tá? Velocidade. Espero que vocês já tenham lido, né? Tô dando uma resumida aqui. Mas como já deu uma lida antes, primeiro jeito de fazer. Vamos lá. Eu tenho um carro aqui, beleza? Que tem uma velocidade de 108 km por hora. A primeira parte a fazer é passar esses 108 km por hora para metro por segundo. Que é como? 108 dividido para 3,6. Como eu já tinha comentado, né? Isso daqui dá pra gente 30 metros por segundo, ou seja, ele tá 30 metros por segundo. Aí ele vai passar por um ponto X, bem aqui, e depois de 10 minutos ele vai começar a frear. Então, durante 10 minutos ele vai percorrer quanto? 30 vezes 10 minutos. Não esquece de passar para segundos, multiplica por 60. Então, durante 10 minutos ele vai percorrer 1.800 metros. 18 mil metros, quer dizer, 1, 2, 3, tá, 18 mil metros, tá. Só que nesse ponto, ele vai apertar o freio, que desacelera com 3 metros por segundo, ou seja, tem uns 3 metros por segundo ao quadrado. Só que como eu falei, ele não vai frear e vai brecar. Ele vai frear e vai perder velocidade, ele vai do 30 metros por segundo até zero, durante um espaço Y. Como não tem um tempo que ele vai apertar o freio, a melhor equação para usar é Torricelli. Usando Torricelli, eu tenho que 30 ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes o y, que é o que ele percorreu. 30 ao quadrado é 900, dividido para 6 é 150, perdão. Solução é 150, tá bom? Então y é 150 metros. Então ele percorreu no total que 18.150 metros. Tudo bom? Só que ele fala quanto tempo em segundo um ciclista percorre a distância x a y, entendeu? Y aqui no final. Ele percorre esse 18.150 metros com uma velocidade de 36 km por hora, que é a mesma coisa que 10 metros por segundo. É só você chegar aqui, ó, e plou, porque eu tenho aqui espaço sobre o tempo é velocidade. Ele me deu velocidade, eu tenho espaço que eu calculei. Então o tempo que ele vai percorrer é 18.150 metros sobre 10 metros por segundo. Vai cortar, ó, vai dar 18.000, vai dar 1.815 segundos. Ele pede segundos? Pede tempo em segundos. Vamos lá. Esse daqui é outro caso em que o estudante de física, claro, tá no ônibus e ele vê uma placa. Aqui uma placa. Esse ônibus está com uma velocidade de 100 km por hora. Passando para metros por segundo, porque ele pede segundo aqui, é o que? 100 km por hora sobre 3,6 metros por segundo. 100 sobre 3,6 é a velocidade dele em metros por segundo. E ele sabe que a cada placa, as placas estão separadas de 1 km, ou seja, 1.000 metros. Aí ele pergunta o tempo medido pelo estudante, porque ele vai olhar aqui, ó, quando ele vê a primeira placa, ele vai apertar o cronômetro. Plum! Aí vai andar o cronômetro. Quando ele chegar na segunda placa, ele vai apertar o cronômetro e ver qual foi o tempo que deu. Que vai ser literalmente só o ΔS sobre ΔT
é igual a velocidade. Eu tenho ΔS e eu tenho a velocidade. E eu quero o tempo. ΔS, 1000. Velocidade, 100 sobre 36. Igual ao tempo. 3,6. Vou cortar, ó. 36 vezes 10. 3,6 vezes 10 vai dar 36 segundos. Ou seja, quando ele ver a primeira placa e apertar o cronômetro, no momento que ele ver a segunda placa, o tempo que ele vai ter é 36 segundos. Letra B de bola. Agora a questão 15. Vamos lá. Um carro. Ó, percebe que ele sempre faz essa brincadeira de quilômetros por hora, por metro por segundo. Então a gente já tá no sangue, né? Que 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Depois de fazer tantas questões, a gente decora. O 72 também, 72 km por hora, é a mesma coisa que 20 km por segundo. 20 km por segundo, meu Deus. 20 metros por segundo. Passei os dois, por quê? Porque aqui tem metro. Ele fala, o tempo para fazer a ultrapassagem. Ou seja, quando esse ponto A chegar em B. Percebe que o carro vai andar aqui, ó. Quando ele chegar bem aqui, ó, é o momento que ele fez a ultrapassagem. O melhor de fazer é fazer por velocidade relativa. Velocidade relativa é a velocidade de aproximação deles, ou de afastamento. Nesse caso, eles estão indo numa mesma direção, é uma velocidade de aproximação. Vai ser a velocidade do A menos a velocidade do B, porque eles estão no mesmo plano. Ou seja, no referencial do A, como se o motorista estivesse olhando aqui, é como se o B tivesse parado, uma velocidade 0, e o A tivesse uma velocidade de 10 metros por segundo. Por quê? Porque é a diferença deles. Entendeu? Então, a velocidade relativa é 10 metros por segundo. Esse é o primeiro passo da questão. O segundo é ver o quanto ele vai andar, porque eu tenho que, de novo, aquela forma, ΔS sobre ΔT é igual a velocidade. Ele pede o quê? O tempo, né? Vou isolar o tempo, ΔS sobre V, relativo, é igual ao ΔT. A distância que ele vai andar, ó, é tudo isso daqui, ó, como já está medido. Ele quer que chegue aqui, né? Ou seja, esse ponto vem daqui para cá. Só que eu sei que o comprimento do carro é 3, então aqui é 3. Então de 3 a 20, esse tamanho aqui é 25. Não, é o que? 27 menos 3. Nossa. 24, né? Calma. 24. Mais esse tamanho aqui, que é 3. Ou seja, 27. O carrinho vai ter que andar 27 metros. Então fica 27 sobre 10, que dá 2,7 segundos. Nossa, tem muita letra C nesse TC, né? Caramba, eu não contei quantos tem, mas tem muita letra C. Vamos lá. Esse aqui é um avião que tá viajando aqui, ó. Imagina que isso daqui é um avião, né? Tá de frente. Tudo bom? E ele tá com uma velocidade de 3 metros por segundo pra cá. No momento que ele percebe que tem uma velocidade empurrando ele pra cá, quer dizer, de raiz de 3. Ele vai ter que colocar no motor para que ele fique sempre nessa direção. Então o que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma força para cá. Porque não tem como uma força para cá cancelar esse vetor aqui, percebe? Então ele vai ter que aplicar uma força para cá. E ele tem a mesma velocidade. Então a velocidade aqui vai ser o 3. Ele quer uma velocidade aqui, ó, que a componente x dela seja a raiz de 3, para poder essa cancelar com essa. E ele ficar sempre a 3 metros por segundo, como ele fala na própria questão. E não tem a velocidade nas horizontais. Então eu vou calcular esse ângulo θ aqui. Eu tenho que tangente de θ é igual a 3 sobre a raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 3. E a tangente de θ, que é igual a raiz de 3, é 60 graus. Então esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. Só que ele não deu esse ângulo, ele deu o ângulo de cima, na complementar, que no caso é 30 graus aqui. Que não dá a letra... Eita! Já vou chegar, já vou marcar C, velho. Essa daqui é a força, tá bom? Essa daqui
é sobre uma distância média entre os carros. Tipo, eu tenho um carro aqui e eu tenho um carro aqui. Esse daqui vai passar por um ponto e vai continuar sua velocidade. Esse daqui vai passar por um ponto. O ponto seguro é quando esse daqui passar por esse mesmo ponto 2 segundos depois. Basicamente só isso. E ele fala que os dois carros estão com velocidade de 99 km por hora. Que dá 99 sobre 3,6 metros por segundo. Tudo bom? Dito isso, ele pede tamanho em metro, né? Tendo que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. O tempo é 2 segundos e a velocidade é 99 sobre 3,6. Fazendo esse produto aqui, ΔS é igual a 99 sobre 3,6 vezes 2 aqui dá 27,5 vezes 2 dá 55 metros. Caraca, velho. Só a letra C. Tá. Esse daqui é de alpinistas que brincam com um eco para saber a distância entre eles. Eu tenho um alpinista aqui, ó. Desenhei ele aqui, ó. Ele vê uma montanha. Caraca, que montanha feia. Pá. E eu tenho o segundo alpinista aqui. Os dois gritaram e eu vi um eco em tempo diferente. Esse primeiro viu em 4 segundos e esse daqui em 5 segundos. Beleza. O que é o eco? O eco é o tempo que demora entre ele acaba de falar, a frente de onda da voz dele bate aqui na parede e volta pro ouvido dele. Ou seja, se demorou 4 segundos, é porque demorou 2 segundos para ir e 2 segundos para voltar. Tudo bom? A mesma coisa no de trás. Se demorou 5 segundos, é porque demorou 2,5 segundos para ir e 2,5 segundos para voltar. Então, o espaço entre eles, isso daí é a velocidade do som. Então, o espaço entre eles, se aqui é 2 e aqui demorou 2,5, é porque aqui é 0,5 segundos. Então, ΔS sobre ΔT é igual a velocidade. O ΔS é o que eu quero. A velocidade é a velocidade do som. E o tempo é 0,5. Isso dá 170 metros. Letra D de dado. Finalmente, não é mais a letra C. Vamos para a questão 19 agora. Ela é o seguinte. Eu tenho um irmão aqui que vai nessa direção norte. E ele fala que Patrícia tem velocidade de 0,5 metros por segundo e viaja por 1 minuto e 20. Isso daqui é a mesma coisa que 80 segundos. Então, essa distância aqui, ó, é o que? É meio vezes 80, que dá 40 metros. 40 metros. E ele fala que na mesma hora, esse Carlinhos viaja com uma velocidade durante 20 segundos e uma aceleração de 0,15 metros por segundo. Então, eu tenho que a distância é AT quadrado sobre 2. A distância que Carlinhos vai viajar, aceleração 0,15. O tempo é 20 vezes 20 dividido para 2. Vai cortar aqui, ó. Aqui dá 10, dá 200. Corta esse com esse aqui, dá 15, dá 30. E ele pede essa distância. Triângulo retângulo, né? 3, 4, 5, 30, 40, 50 metros. Letra C. Meu Deus. Essa daqui é outra. Que é basicamente igual aquela de carrinho lá. Que o carrinho acha outra placa lá. Mas é o seguinte. É uma placa aqui. E uma a 2 km de lá. Que eu posso resumir como... Eita. Perdão aí. 2.000 metros. Tudo bem? E ele tem que ter uma velocidade média de 100 km por hora. E tem uma velocidade média de 100 km por hora. Ou seja, ele tem que... Vou transformar quilômetros para metro por segundo. 3,6, tudo bem? E eu tenho que o ΔS sobre o ΔV. Opa, aqui assim. Vezes 3,6 é o tempo que ele tem que estar lá dentro
desse espaço de 2 km. Vou cortar, ó, toma. Aqui dá 72 segundos, é o tempo que ele tem que estar. Já que ele entrou às 15 horas, isso daqui eu posso falar que é 1 minuto e 12 segundos. Então ele tem que sair lá às 15 horas, 1 minuto e 12 segundos. Letra A. A 21. Um móvel completa um terço com percurso com velocidade de 2 km por hora e o resto com velocidade de 8 km por hora. Beleza. Eu vou dividir o percurso aqui, ó. Tudo bom? Aqui vai ser x sobre 3 e aqui vai ser 2x sobre 3. Eu vou descobrir o tempo que ele demora fazendo esse percurso e esse percurso. Como? ΔS sobre ΔT é igual a velocidade. Eu tenho a velocidade e eu tenho esse ΔS. Primeiro ΔS, x sobre 3 sobre a velocidade, que é 2, é o T1. Ou seja, T1 é igual a x sobre 6. A mesma coisa com T2. ΔS sobre ΔT, tá? ΔS 2x sobre 3. Delta e a velocidade é 8. Vou cortar, ó, que dá 4. T2 é igual a x sobre 12. T2x sobre 12. Já que eu quero a velocidade média, é o espaço total sobre o tempo que ele demorou, né? O tempo que ele demorou é quanto? Essa soma. X sobre 6 mais x sobre 12. Isso daqui dá 3x sobre 12. Que dá x sobre 4. Esse é o tempo total. A velocidade média vai ser o espaço sobre o tempo. Vai cortar essa velocidade média. 4 metros por segundo. Opa, 4 km por hora. 4 km por hora. Aqui tem quilômetros, aqui tem quilômetros. Tem 4 km por hora. Em um porta-aviões, aeronaves pousam em uma pista útil de 100 metros. Se a velocidade do avião toca o solo de aproximadamente 252 km por hora, determine a desaceleração. Vai ser literalmente Torricelli, né, que eu já falei. 252 dividido por 3,6 ao quadrado é igual a 2 vezes a desaceleração, ou aceleração, né, no caso, só vai mudar o sinal, vezes 100, que é o metro, né, porque a gente tem que Torricelli é o que? É VF quadrado igual a V0 quadrado mais 2AH. No caso, a velocidade final é 0 e a desaceleração é negativa. Vai passar para lá e dá V0 quadrado igual a 2AH. Eu tenho V0, que é 252, dividido para 3,6, né? Porque tem que passar de km por hora para metros por segundo. E isso dá 252 dividido para 3,6 dá 70. 70 ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes 100. Ou seja, 70 vezes 70 é igual a 2 vezes 100. Vezes a desaceleração. Corta esses dois aqui, ó. Aqui dá 49. 49 sobre 2 é 24,5 metros por segundo ao quadrado. Ó, aqui tá faltando ao quadrado. Letra B de bola. Após observar um clarão de um raio, uma criança cronometrou o tempo para ouvir o estrondo. Beleza, é como aquela do eco lá, mais ou menos é assim. Ele sabe que a velocidade média do som é essa. E ele pede a velocidade média do lado do som. A distância estimada da criança ao raio é melhor expressa em metros, porque é o seguinte, eu tenho aqui a criança, pá, e eu tenho o raio de luz, vai dar o trovão, blu, blu. Aí nessa que o trovão deu, sem mancada, nessa que o trovão deu, a velocidade que ele vê o trovão é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou seja, é basicamente instantânea comparada à velocidade do som, porque ele vai ver esse raio de luz e junto com esse raio de luz vai vir a frente de onda do som, que vai percorrer um ΔS. Que vai percorrer esse ΔS, a velocidade do som. Então a distância que ele está é basicamente ΔS sobre o tempo
que ele demorou entre o intervalo da luz, vou colocar aqui, é da luz para o barulho, é o tempo, isso é igual à velocidade do som. Como eu quero o espaço, a distância mais ou menos que ele está, de onde o trovão soou, de onde o trovão bateu, eu tenho que o ΔS é a velocidade do som vezes essa diferença de tempo entre que ele viu a luz e o som que ele ouviu. Ele percebeu que é 10 segundos, ou seja, a velocidade do som é 3,4,6 vezes 10 segundos vai ser 3,4,6, 0. Essa é a distância que está da onde o trovão bateu, né? Questão 24 agora. Vamos lá. Eu tenho um avião que está aqui e aqui é A, né? Aí ele saiu às 4h30, às 4h30, 4h30. Ele tem que passar por cima do evento às 4h36, ou seja, ele tem que demorar 6 minutos para andar esse espaço aqui. Ele falou também que a distância entre esses dois é 155 quilômetros. Então, a velocidade média dele é o que? É a distância, a velocidade que ele vai ter que ter média é a distância, transformando para metros, dividido para 6 minutos, transformando para segundos, multiplica por 60, né? Só que isso daqui, que você tem que perceber, é que eu vou achar em metros por segundo, porque eu transformei o minuto para segundo e o segundo e o quilômetro para metro, né? Então, 15.500 dividido para 36 vai nos dar 400, aproximadamente, né? 430 metros por segundo, beleza? Só que ele não quer em metros por segundo, e quer em quilômetros por hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3,6. Multiplicando por 3,6, tudo bom? Que vai dar 1.550 quilômetros por hora. Ó, eu fiz trabalhando nada a ver, né? Mas a gente ter só pegado esses 6 minutos aqui, ter feito 150 quilômetros sobre 60 segundos, sobre 6 minutos e multiplicado por e transformado esse 6 aqui para 6 minutos por segundo, como regra de 3. 6 minutos é x segundos, 60 minutos é 1 hora. Vou passar lá e vou ver que x é o que? É 1 sobre 10, né? Esse é o x. Jogando lá, vai dar 15.050 km por hora. Mais fácil, né? Eu passei para metro por segundo para depois voltar para km por hora. Sendo que aqui era múltiplo, mas do mesmo jeito dá uma questão rápida. Letra A. Questão 25 agora, galera. Vamos lá. Que é uma regra de 3 simples, né? Que envolve muito unidades que a gente não costuma usar, tipo bilhões de anos-luz, idade em bilhões de anos. Tá. O que importa é só essa regra de 3 aqui. O universo observável que se expõe com velocidade constante tem uma extensão de 93 bilhões de anos-luz, ou seja, 93 bilhões de anos-luz. E tem idade de 13,8 bilhões de anos-luz. Aí ele pergunta, quando ele estiver com 20 bilhões de anos, ou seja, 20 bilhões de anos, ele pergunta a extensão. Que vai ser, essa extensão aqui, que é 93, vai ser x, né? Faz o produto 20 vezes 93 sobre 13,8 dá aproximadamente 130. Ponto dá aproximadamente 125. Letra C de casa. Vamos lá para a questão 26. 28 aqui, faltam poucas questões, né? Poucas questões. Tá. Questão 26, vamos lá. É sobre decantação. É o seguinte, eu vou largar a terrinha aqui
um espaço, um tamanho de 36 vezes 10 a menos 2 metros. E eu vou calcular o tempo que ele demora para descer. Como? Porque eu tenho a velocidade que ΔS é igual à velocidade vezes o tempo. O ΔS é constante, 36 vezes 10 a menos 2 sobre a velocidade, que é 10 a menos 2. Ó, cortei. Eu vou saber que o tempo da Terra é 36 segundos. Vou fazer a mesma coisa para o tempo da areia. Só que agora a velocidade da areia é um pouco mais rápida, né? Aqui é 24 vezes 10 a menos 2. Vou cortar. Esse é o tempo da areia. 36 dividido para 24 dá 1,5. Dá 1,5 segundos. Ou seja, o tempo de demora de cotação vai ser só essa diferença, como ele fala aqui mesmo, que vai dar 34,5 segundos. Letra D de dado. As duas últimas questões. Vamos agora, uma de pista de corrida, legal. Eu dei uma pesquisada nessa questão e tá faltando parte do enunciado. Vocês acreditam? Possivelmente vocês devem ter pesquisado, não sei. Mas o que falta é falar o seguinte. Ele fala que a força resultante ele pergunta o trecho em que a força resultante é maior que zero. O que isso quer dizer, galera? Força resultante, vocês lembram que força resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, no momento que tiver aceleração, que a aceleração for maior que zero, eu vou ter força resultante. Beleza? No trajeto AB é retilíneo uniforme. Ou seja, a aceleração é zero, já que ele falou que a velocidade é constante. No CD, a mesma coisa. A aceleração é igual a zero. Ou seja, só serve no BC, que vai ter uma aceleração centrípeta. Possivelmente no DE, que também vai ter alguma parte de uma aceleração. Então, esses dois trechos, o BC e o DE, aqui ó, letra B, eu vou ter uma aceleração maior que zero, porque vai estar fazendo uma curva, né? Algo que a gente vai estudar futuramente é, sei lá, movimento centrípeto, centrípeta e essas coisas. Última questão para finalizar, papai. Olha, é igualzinho aquela questão que a gente fez vez passada, que teve aquele erro de velocidade escalar, velocidade vetorial. Essa da SpaceX, questão 28, para finalizar. Vamos que vamos. Calcular as áreas é a primeira coisa a fazer. Vamos lá. Aqui é 2, aqui é 1. Então, deixa eu puxar zoom aqui, fica mais fácil de vocês verem. Aqui é 2, ó. E aqui é 1. Ou seja, essa área 2 vezes 1, 1. Porque era do gráfico, era do triângulo, base vezes altura, sobre 2. Aqui, ó, 2. E aqui é 4. 4 vezes 2, 8. Sobre 2, 4. Vou colocar o 4 aqui, ó. Aqui, ó, 3 para 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 para 8 é 5, quer dizer. 5 vezes 4, 20. Aqui é 2. Aqui é 4. 4 vezes 2. Sobre 2 é 4. Achei o deslocamento. Mas tem dois deslocamentos, vamos lembrar. O escalar e o vetorial. Delta S escalar, delta S. Tá bom? Delta S escalar é quanto? 20 mais 4 mais 4 mais 1. 28 e 29. E o vetorial? Esse daqui já exclui o 1 daqui. Beleza? E aqui fica 3. Entendeu? O vetorial é como se eu tivesse aqui o bloquinho, como eu já falei isso pra vocês. Se tivesse voltado e depois disso. Essa parte não importa. Só considera o vetor de deslocamento, que é como se ele viesse daqui para cá. Tá bom? E aqui vai ser 4, 5, 6, 7. Escalar e ΔS vetorial. Tá bom? Agora vamos para as alternativas aqui. Mas galera, parando para pensar aqui, eu acabei de ver um erro bizarro que eu cometi. Por quê? Porque a área do gráfico
É velocidade por tempo, cara. É velocidade por tempo. E eu fiz como se fizesse sentido o produto espaço por tempo, só que não faz sentido. Ou seja, isso daqui estaria tudo certo se aqui fosse velocidade, mas é espaço. Vamos relembrar os gráficos. O bom é que eu já errei aqui para relembrar os gráficos. Isso aqui, ó, é espaço por tempo. A tangente é a velocidade. A tangente θ é a velocidade. A área não tem sentido nenhum. O outro gráfico é esse daqui, ó. Velocidade por tempo. Gráfico aqui, ó. A tangente vai ser a aceleração. E a área do gráfico vai ser numericamente igual ao delta S. E como eu não prestei atenção aqui, eu fiz como se aqui fosse velocidade. Eu pensei muito que era essa questão aqui, ó, que a gente tinha feito. Cadê? Uma questão que a gente tinha feito logo no comecinho. Essa daqui, ó. Vocês podem ver, tipo, é literalmente o mesmo gráfico. Aqui é -2, aqui é 4, aqui a gente calculou que é 1,3, 8, termina 10 segundos, fica constante. Só que aqui é velocidade, tá vendo? Aqui é velocidade, ou seja, a área do gráfico realmente é numericamente igual ao espaço percorrido. Só que nessa última aqui essa última aqui da SpaceX é espaço, ou seja, aqui nada faz sentido. Nada faz sentido o que eu falei aqui. Faria sentido se aqui fosse velocidade, mas não é. Então o que é? É o seguinte, ele começou com uma velocidade, ele está no espaço, é como se aqui tivesse o plano cartesiano, 0. Ele começa no -2 e vem vindo para cá, ó, até chegar no quilômetro, até chegar no quilômetro 4, tudo bem? No quilômetro 4 ele para durante esses 5 minutos, e depois de 5 minutos ele volta e vai até, ele volta, ó, depois de 5 minutos ele volta para a origem do plano. Basicamente é isso que a partícula faz. Ela está em repouso no instante de 1 minuto, embora tenha passado pelo zero, está significando que ele passa pela origem, mas não está em repouso. Ele está subindo. Percebe que tem uma velocidade aqui, porque aqui a tangente não é zero. Então aqui é falso. Possui velocidade nula e escalar entre os instantes de 3 minutos e 8 minutos. Verdade. Teve que eu falei que ficou parado, por quê? Porque eu ia ficar no quilômetro 4 constante durante esses 5 minutos. Durante o minuto 3 e o minuto ao minuto 8. Letra B, gabarito. Sofreu deslocamento de 4 km entre o instante 0 e 3. 0 é aqui e 3 é aqui. Ele sofreu 6, tá vendo? Porque é 4 aqui no positivo e 2 no negativo, que é falso, que é 6 km. Descreve um movimento progressivo entre os instantes 1 minuto a 10 minutos. Aqui é verdade, progressivo, mas bem aqui, ó, de volta. É regressivo, então não é entre 1 minuto a 10 minutos, é entre 1 a 8. E por último, tem posição inicial coincidente com a origem da trajetória. Falso. A posição inicial é a -2, ó, como mostra aqui o gráfico. E é isso, galera, finalizando as questões. Se vocês quiserem, eu acho que dá para disponibilizar essas anotações aqui. E tá encerrado o solucionário do movimento uniforme. Tudo bem? Até mais, galera. Até o próxima solução com vocês. Até mais.